A majestade e o poder de Deus. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de Salmos, mas antes quero lembrá-los de lerem a Bíblia constantemente, de fazerem os estudos bíblicos diariamente, e para que você não perca nenhum dos nossos estudos, você pode acessar as nossas plataformas digitais. Os nossos estudos são deixados para você diariamente ali no canal do YouTube, do Spotify, e aqui no corpo deste estudo você pode acessar os horários das reuniões que acontecem em nossa igreja, reuniões de estudos bíblicos, reuniões de culto, reuniões da escola dominical, tudo isso para que você leia a Bíblia, leia os estudos, participe e esteja em constante aprendizado, em constante comunhão. E aqui hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o Salmo de número 76, que diz o seguinte. Ele é um salmo de apenas 12 versículos. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e sua morada em Sião. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso do que montes de despojo. Os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono, nenhum dos homens corajosos pôde agir. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. Somente tu és tremendo. Quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Fizeste ouvir dos céus o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira contra os homens será para teu louvor, e com o restante da ira te armarás. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Ele quebra o desejo dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Nossa, quanto poder, querido, quanto poder na majestade de Deus, quanto poder o Senhor o é. Cavalos e bigas, dizem aqui, cavalos ficarão paralisados, né? Os cavalos e bigas representavam a última palavra em tecnologia de guerra moderna antigamente. Nenhum soldado a pé lhes resistiria e venceria. No entanto, Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer força humana. No versículo 5 diz que os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono. Nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Deus é mais poderoso do que qualquer força humana. Nós vemos isso no versículo 5. Um dos grandes temas da Bíblia é que Deus luta por nós contra os nossos inimigos. Quando a Bíblia diz que basta uma repreensão de Deus para um exército ficar paralisado, lá no versículo 6 diz isso. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficam paralisados. Então, quando a Bíblia diz que basta uma repreensão de Deus para um exército ficar paralisado, pensamos em Cristo aquietando o vendaval com uma única palavra. Lá em Marcos 4:39 diz isso. Vou até abrir aqui para vocês para a gente ler este versículo. Marcos capítulo 4, no versículo 39, vai dizer o seguinte: E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então, quando Deus diz que basta uma repreensão de Deus
para um exército ficar paralisado, pensamos em Cristo aquietando o vendaval, como mostrado aqui nessa palavra, com apenas uma palavra. Os cristãos sabem que Jesus veio para lutar contra nossos maiores inimigos, o pecado e a morte, subindo a cruz. Em todo perigo, Deus nos protege, Ele estará conosco em todo o tempo, ou nós estaremos com Ele em todo o tempo, de modo que tudo, absolutamente tudo ficará bem. Nós vemos aqui no versículo 10 o seguinte: até a ira contra os homens será para o teu louvor, e com o restante da ira te armarás. Esse versículo 10 é um versículo muito interessante. Não apenas todos os esforços para se rebelar contra Deus ou derrotá-lo no final só servirão para cumprir seu plano, como também tornarão maiores a alegria e a glória supremas do mundo renovado e do povo de Deus. Será a derrota definitiva do mal. O maior exemplo é a morte de Jesus. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. Isso nos leva de fato a temê-lo e nos admirarmos de sua grandeza e nos submetermos ao seu senhorio. O contexto deste salmo todo e o próprio versículo 10 que acabamos de ler permite que identifiquemos a ira de Deus como uma ira divina, ou seja, a ira de Deus que dirige contra os homens lhe trará louvor, pois é a prova de seu poder e de sua majestade. Seja abençoado com a majestade e com o poder de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.